Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam todos bem aí, tá? Introdução, e isso aqui é um pouquinho, né? Tá, só porque que a gente vai falar primeiro, né? Que é a área do quadrado, retângulo e paralelogramo, que é uma coisa muito fácil, vocês já viram isso aqui N vezes, né? Muitas e muitas vezes, mas tá no livro, a gente tem que fazer, dar aquela recapitulada, né? Então vamos lá. Isso aqui é um pouco da história, tá? A introdução. Acredita-se que a ideia de calcular áreas tenha vindo do Egito, na época dos faraós, tá? Os súditos plantavam e trabalhavam em suas lavouras, onde produziam para si e para o rei, às margens do rio Nilo, beleza? Apesar da facilidade, né, para irrigar as plantações próximas ao rio Nilo, elas eram prejudicadas durante a época da cheia. Quando chegava a estiagem, os súditos voltavam a plantar, tá? Porém, haviam muitos conflitos em relação ao espaço que cada um deveria possuir, tá? Então, antes de você ter essa noção, né, de espaço ali, eles não conseguiam dividir essas áreas corretamente, tá? Então, para evitar esses problemas, né, um sacerdote, provavelmente pensando em mosaicos, decidiu medir a superfície das plantações antes da época da cheia e depois devolver o mesmo espaço para cada um. Assim surgiu de maneira rudimentar a ideia do cálculo das áreas de figuras planas. Então vocês veem que assim, a matemática é linda por causa disso, ela surge do nada, sabe, para resolver problemas, de fato, né? Ele tinha um problema aqui, existia um problema, e aí um sacerdote, né, pensou em alguma coisa, executou, e daí surgiram essas formuletas que usamos até os dias de hoje, né? Então só coloquei um pouquinho dessa história aí, porque tá no livro de vocês, eu acho legal falar também, tá bom? Então vamos lá, quadrados. A área de um quadrado, né, é dado pelo produto entre as medidas de seus lados. Como eu disse, vocês já estão cansados de saber isso, mas vamos lá, ó. Eu tenho um quadrado aqui, né, ó, lado, né? Por que L e L? Porque o lado do quadrado são todos iguais, né? Lembra que todos os lados do quadrado são 1, 2, 3. Lembra que são iguais, né? 1, 2, 3. Lembra que todos os lados do quadrado são iguais, né? Então eu tenho aqui, ó, a área do quadrado é igual a L vezes L ou, né, L ao quadrado, tá? Duas maneiras de representar isso. Você pode falar que é L vezes L ou, né, porque é a mesma coisa que L ao quadrado, tá bom? Aí aqui eu tenho um exercício, ó, calcule a diagonal de um quadrado de área 16 centímetros quadrados. Como é uma coisa muito fácil, aqui eu tentei dar uma dificultada. Eu não, né? O livro fez um exercício diferente aqui para vocês, né? Bom, se fosse para pedir área, era só fazer L vezes L e ficaria continha de quinto ano, nem sexto, né? Tá, sexto ano, vamos lá. Então, aqui ele dá a área para vocês e pede a diagonal. E aí vocês têm que lembrar algumas coisinhas que a gente já estudou aí também, tá? Então vamos lá, o primeiro passo é aplicar a fórmula do quadrado para quê? Para descobrir o lado, né? E aí você pode estar se perguntando, por que eu tenho que descobrir o lado? Lembra lá como é que a gente acha a diagonal do quadrado? Se você lembrou aí na sua cabeça, a fórmulazinha que a gente usa, né? Bom, você já sabe por que a gente vai achar o lado, mas vamos lá e depois no final eu explico direitinho para vocês, tá bom? Eu lembro até que alunos me perguntaram lá no grupo uma vez, tá? Quando eu passei essa parte da matéria. Mas vamos lá, você não tem que ficar gravando fórmula não, vamos no passo a passo. Solução. Se a área de um quadrado é 16 centímetros quadrados, e de novo, ó, acabei dando mole aqui, eu sempre faço isso, né? Esse 2 aqui é o do quadrado, tá em cima do metro aqui, tá? Utiliza-se a fórmula da área, beleza. Assim, A é igual a L ao quadrado, que é a fórmula da área do quadrado, né? Só que aqui, ó, eu não tenho L, eu tenho a área, ó, a área de 16 centímetros quadrados. Então, no lugar do A, eu vou substituir o 16, ó. Exatamente aqui, ó, 16 é igual a L ao quadrado. E aí você lembra que quando eu tenho algo ao quadrado aqui, né? Eu quero descobrir o valor do L aqui, ele tá ao quadrado. Eu vou passar esse quadrado para lá, né? E ele vai passar como raiz, tá bom? Aí você lembra o seguinte, ó. L, né, vai ficar raiz de 16 e raiz de 16 é 4 centímetros, tá? Por que eu coloquei isso aqui, tá? 4 centímetros. O resultado negativo não convém, porque quando você tira a raiz quadrada, você acha o valor mais ou menos do número, tá? Porque assim, imagina, 2 ao quadrado é 4, não é? Só que menos 2 ao quadrado também é 4.
O 4 ao quadrado dá 16, só que o menos 4 ao quadrado também dá 16, tá? Por isso que aqui eu coloco o específico, o resultado negativo não convém, porque não existe medida negativa, tá? Mas quando você tira a raiz quadrada de um número, você pode dizer que é mais ou menos o número que você achou. No caso seria aqui, ó, mais ou menos 4. Mas como o valor negativo não convém, porque não existe medida negativa, não existe assim, ó, constrói menos 3 metros de muro aí pra mim. Não existe isso, tá? Aqui nessa parte, né, de medidas, os números sempre tem que ser positivos, né? Até se você achar um número negativo é porque você fez alguma conta errada, tá bom? Beleza, então? Bom, então achei o lado. O lado vale 4 centímetros. Tá, mas e aí o que eu vou fazer com isso? Bom, vou desenhar um quadrado aqui, só para vocês entenderem, né? Ó, desenhei o quadradão. Lembra que o quadrado tem ângulos de 90 graus, né? Nas pontas ali, né? E aí aqui, ó, os lados, 4 e 4. Foi o lado que a gente achou. Se eu quero essa diagonal aqui, ó, você pode lembrar o seguinte, ó. Eu tenho aqui um lado, outro lado, né? Que são iguais. Eu quero esse carinha aqui. Só que ele tá o quê? Oposto ao ângulo de 90 graus, não é isso? Beleza, se ele está oposto a um ângulo de 90 graus, eu posso fazer o quê? Usar o teorema de Pitágoras. Ó. Agora, como os ângulos do quadrado são de 90 graus, pode-se aplicar o teorema de Pitágoras, porque eu tenho um triângulo retângulo, porque esse ângulo aqui vale 90 graus, é um ângulo reto, eu tenho um triângulo retângulo. É só aplicar Pitágoras. Pitágoras, lembra o que é Pitágoras? Que a gente fazia lá? Já fizemos aí várias vezes nas nossas aulas, né? Então é o seguinte, hipotenusa ao quadrado, hipotenusa é sempre o cara que está oposto ao ângulo de 90, né? Que é exatamente o que eu quero encontrar, esse segmento de reta aqui, né, que é a diagonal. Então, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Ó. Exatamente isso. D ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tá? E aí fica o seguinte, D é igual a 4 raiz de 2. Por quê? 4 ao quadrado dá 16, mais 4 ao quadrado, né, 16 também, então vai ficar D ao quadrado é igual a raiz de 32, né? Aí você lembra, poxa, 32, professor, mas como é que eu vou achar esse 4 raiz de 2? Calma que eu vou te ajudar, então vamos lá. Ó. Vou colocar aqui uma retinha, né, para facilitar. Coloquei o 32 aqui, posicionei, por que 32? De novo, 4 ao quadrado, 16. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 16, 32. Como é que eu encontro esse valor 4 raiz de 2? Vamos lá, vou fatorar, tá? A gente vai fatorar esse número aí, 32. Então vamos lá. 32. Vou dividir por 2, que é o menor número, né? O 1 não conta, então vou dividir por 2. Vai dar 16. 16 vou dividir por 2 de novo, vai dar 8. 8 eu vou dividir por 2 de novo, vai dar 4. 4 eu vou dividir por 2, vai dar 2, né? E o 2 eu vou dividir pelo próprio 2 de novo e vai dar 1. Beleza, acabei, né? Fatorei o número todo, chegou em 1, tranquilo, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho... Ó, o 2 está aparecendo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu coloquei o seguinte, ó. 2 ao quadrado. Por que eu coloquei, separei 2 ao quadrado? Porque é uma raiz quadrada. Significa que, se esse número aqui está ao quadrado, eu vou cortar esse 2 aqui e ele vai pro lado de fora da minha raiz, tá? Por que ele vai pro lado de fora? Porque ele está ao quadrado. Se fosse uma raiz cúbica, esse 2 aqui teria que estar com 3, elevado a 3, para eu poder jogar ele pro lado de fora da minha raiz, tá bom? Lembra disso? Então, ó, nesse caso aqui, 2 ao quadrado, eu posso jogar esse 2 aqui para o lado de fora porque ele está ao quadrado. Eu corto esse 2 que está elevado aqui, tá? Então ele vai para o lado de fora. Esse carinha aqui, mesma coisa. Está ao quadrado, vou jogar ele para o lado de fora, tá? Esse carinha aqui está elevado a 1, quando não tem nada, né? Porque está elevado a 1. Ou seja, ele tem que ficar dentro da minha raiz, né? Então no final, ó, eu joguei esse carinha para fora e esse carinha para fora. Eu tenho 2 vezes 2 do lado de fora, porque quando você joga para fora, você tem que multiplicar esses números, tá? Então, 2 vezes 2, vai aparecer o 4 aqui, e o raiz de 2 porque sobrou esse carinha aqui, tá? E aí, de novo, por que eu escrevi 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2? Porque aqui ó, aparece o 2 5 vezes. Então, eu poderia escrever 2 elevado a 5. Mas, para explicar a vocês, ó, eu botei 2 ao quadrado, porque é uma raiz quadrada. Se fosse uma raiz cúbica, eu colocaria 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo, e aí ficaria mais fácil de vocês visualizarem, entendeu? Por isso que eu botei 2 ao quadrado aqui, vezes 2 ao quadrado aqui, vezes 2 elevado a 1 aqui, né? Quando eu somar 2, 2 e 1, vai dar os 5 números aqui que aparecem aqui, tá? Os 5, 2 ali que aparecem. Tranquilo? Tranquilo isso? De boa? Então vamos lá. Vou explicar de uma outra maneira agora. Você pode fazer da seguinte maneira, ó. Vamos lá. Eu vou circular os números de 2 em 2, né?
Mas eu não poderia fazer isso se os números fossem diferentes. Imagina que eu tivesse um 2 e um 3 aqui. Eu não poderia fazer isso. Como eu tenho 2 e 2, eu vou circular os dois e vai valer como um 2 só, tá? Ó, circulei esses dois números aqui porque eles são iguais e vai valer como um 2 só, tá? Vou fazer a mesma coisa com esse daqui, ó. Vou circular esses dois e vai valer como um 2 só. Ou seja, esses números aqui eu vou jogar pro lado de fora da raiz também, tá? Tranquilo isso? Eu vou jogar para lado de fora. Esse carinha aqui, ó, ele não tem um outro 2 aqui para eu circular os dois, porque como é uma raiz quadrada, eu tenho que circular de 2 em 2. Se fosse uma raiz cúbica, professor, eu teria que circular de 3 em 3. Lembrando que esses números devem ser iguais. Eu não poderia circular 2, 2, 3, por exemplo. Se tivesse um 3 aqui, eu não poderia circular eles 3, né? Eles têm que ser números iguais. Como aqui todo mundo é 2, eu circulei 2 e 2, aí eu coloco só um 2, tá? Porque eu vou jogar esse 2 aqui pro lado de fora da raiz. E aí eu circulei mais esses dois aqui e vale só um 2, tá? Porque é uma raiz quadrada, eu circulo 2 números. Se fosse uma raiz cúbica, circularia 3 números. Se fosse uma raiz quarta, circularia 4 números. E assim vai. Tranquilo? E aí, de novo, ó. Joguei esse 2 para fora, joguei esse 2 para fora. 2 vezes 2, 4. E o que vai sobrar dentro da raiz? Esse número aqui, porque eu não tenho ninguém para circular, né, com ele. Então, 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 2, de novo, tá? É outra maneira de vocês visualizarem isso aí. Mas, para quem lembra lá das nossas aulas, né, eu já disse para vocês que a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Olha que molezinha, olha que molezinha. Diagonal é L raiz de 2. Se você pegasse aqui, você descobriu o lado. Beleza, se eu sei que o lado é 4, a diagonal é L raiz de 2, o lado vale 4, então eu ficaria 4 raiz de 2. Eu não precisaria fazer nada disso. É aplicação de forma diretona, tá? Porque diagonal é igual L raiz de 2. Muito fácil, tá? Era só substituir no lugar do L o 4. E aí ficaria muito fácil, tá bom? Vamos seguindo aí os retângulos. Para obter a área de um retângulo, basta multiplicar a medida da base pela medida da sua altura. Então, tenho o meu retângulo aqui, muito fácil. Base, né? Base vezes altura. Muito facinho isso aí também, tá? Paralelogramas. E aí eu tenho um paralelograma aqui, né? E a gente vai identificar algumas coisinhas aí, tá? Para vocês relembrarem, eu sei porque eu já falei isso aí mais de uma vez também. Então, tá bom? Então, vamos lá. Embora seja mais difícil compreender que a fórmula da área do paralelograma seja igual à do retângulo, basta entender que, traçando a altura a partir do vértice A até o lado CD, cria-se um triângulo que se encaixa exatamente do lado CB, formando um retângulo. Assim, né, as áreas são exatamente iguais. Então é o seguinte, eu tenho esse paralelograma aqui, o mesmo paralelograma, e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um corte nele aqui, e vai ficar o quê? Um triângulo, vai me dar um pedacinho aqui de um triângulo, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pedacinho aqui que eu vou cortar, e vou colocar lá no finalzinho dele, tá? Então o que eu vou formar, que figura que eu vou formar no final? Vou ter um retângulo, tá vendo aqui o retângulo sendo formado? Eu só peguei esse pedacinho que eu cortei, desse triângulozinho aqui, e encaixei lá no final. Ou seja, eu tenho um retângulo. E qual é a fórmula da área do meu retângulo? Não é base vezes altura? Por isso que a fórmula do paralelogramo é base vezes altura também. Porque a figura é exatamente, quando a gente faz esse corte, né, fica exatamente igual um retângulo, tá bom? Daí eu coloquei um exemplo aqui para vocês, tá? Ó. Um paralelogramo tem lados medindo 10 cm e 8 cm. Sabendo que um dos seus ângulos é de 30 graus, calcule sua área, tá? Então vamos lá para a solução. Primeiro, monta-se um paralelogramo colocando os valores dados e traçando a sua altura, tá? Então vamos lá. Peguei meu paralelogramo, montei, né? Coloquei os lados, ó, 8 e 10, tá? 8 aqui, 10 aqui. Por que não pode ser o contrário? Porque essa medida aqui é muito maior do que essa daqui, né? Então como é que aqui ficaria 8 ou ali 10? Não faria muito sentido, né? Então é uma coisa visual, por isso que eu vou colocar o 10 para cá e o 8 para lá, tá? Não está especificando na questão, né? Só está dizendo que os lados valem 10 e 8, mas aí você tem que, pensar. Bom, esse lado aqui é maior, então a base, no caso, é maior. Então eu vou colocar 10 aqui e aqui vou colocar 8, tá? Beleza? Nesse caso aqui. Então montei o meu paralelogramo, então vamos lá. Eu tenho a altura aqui, eu tracei a minha altura, pontilhada, tá vendo aqui? E quando eu traço essa altura, eu formo, né, um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus aqui, tá? A gente já fez isso algumas vezes. Sabendo-se que em um triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo de 30 graus é a metade da hipotenusa, então isso aí é muito importante saber essa informação, tá? Ó, sabendo-se que em um triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo de 30 graus é metade da hipotenusa. Então, ó, o lado oposto à hipotenusa é 8 centímetros.
Então a altura tem que valer 4 centímetros. Professor, eu posso fazer usando lá aquelas fórmulas que a gente usa, né? De seno, cosseno, tangente. Vai na fé, tá? Vai na fé que vai dar certo, tá bom? Mas aí aqui já tá indo direto porque tem essa vamos supor, vamos chamar de... não um teorema, né? Mas tem esse macetinho aqui, tá? Beleza? 1, 2, 3. Mas a gente tem esse macete aí, né? Pra facilitar a nossa vida, tá bom? Tranquilo? Se souber, beleza. Se não lembrar, né? No momento, você faz lá seno, cosseno, tangente, tá? Usa as fórmulas aí que você tem e tal. Porque lembra que o 30 é um ângulo notável, então é muito fácil você saber seno, cosseno, tangente, né? Pelo menos vocês deveriam saber, mas espero que sim, tá? Então agora, ó, que eu sei a altura, aplica-se a forma, né, da área do paralelogramo, porque eu tenho aqui ó, base vale 10 e a altura a gente achou 4. Aplicando a área, ó, a área é igual a base vezes a altura, né? Muito fácil. A área é igual a 10 vezes 4 igual a 40 centímetros quadrados. Lembra que a área é sempre quadrada, hein, gente? Por favor, tá? Coloca a unidade quadrado aqui, tá? Metro quadrado, quilômetro quadrado, milímetro quadrado, enfim, tudo sempre quadrado quando a gente está falando de área. Quando estiver falando de volume, cúbico, sempre. Metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, sempre assim, tá bom? Bom, então essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, podem me procurar. Fala, professor, não entendi essa parte, não entendi aquela. Mesmo que essa matéria já esteja batida, né, porque a gente já viu várias vezes, mas enfim, você pode estar com dúvida ainda e até hoje não ter me perguntado. Então deixa essa dúvida de lado agora e me pergunta lá, tá? Eu não me importo em tirar dúvida, eu acho legal que o aluno procure e tal, tiver alguma dificuldade de fazer algum exercício, enfim. É isso, tá? Novamente, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.